A verdade com respeito à pessoa do Senhor Jesus, Filho de Deus, é simples e profunda. Ela se encontra revelada na Palavra de Deus e podemos conhecê-la mediante a revelação que nos é dada pelo Espírito Santo. Há que se considerar que esta revelação sobrepuja a inteligência humana. A fé, contudo, se apropria das declarações da Sagrada Escritura e adora. Vamos ver algumas verdades com versículos da Bíblia. Primeiramente, Cristo, na eternidade antes do tempo, o Deus eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Desde a eternidade, antes do tempo, Deus, o Filho, já existia ou era. Ele, portanto, é sem início, existe eternamente e é tão elevado e digno de honra como Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 24. Palavras estas proferidas pelo Senhor Jesus. Cristo é Filho desde toda a eternidade. Mas o fato dele ser Filho eterno não implica um começo nem uma posição inferior à do Pai. Ele é, como já foi dito, igual a Deus e de uma existência eterna. Desde a eternidade ele era o objeto do amor do Pai. É o Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A Bíblia apresenta também Cristo no tempo sobre a terra e também o apresenta agora no céu. Note o Filho eterno de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. 1 João capítulo 4, versículo 9. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E o Verbo, falando do Filho eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Mas acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Quando o Filho de Deus se tornou homem, ocultou a glória de sua divindade. Ele não deixou de ser glorioso, não deixou a sua glória, simplesmente ele ocultou. A si mesmo se esvaziou. Do contrário, o homem não teria suportado sua presença. Veja algo semelhante em outra ocasião, Êxodo capítulo 33, versículo 20. Apesar disto, permaneceu sempre como o Filho eterno de Deus. Como tal, é eternamente onipresente. 1 João capítulo 1, versículo 18. Onisciente, João, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 4. E onipotente, Evangelho de João também, capítulo 18, versículo 6. Ele permanece Deus depois de sua ressurreição e ascensão e por toda a eternidade. Vamos ver agora versículos que o apresenta o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Note: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o anjo está falando com Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. O fato de que o Senhor Jesus tenha sido gerado por Deus, o Espírito Santo, é também uma razão
vou mencionar a frase de novo. O fato de o Senhor Jesus tenha sido gerado por Deus, o Espírito Santo, é também uma razão para que seja chamado Filho de Deus. Tal como havia sido anunciado no Antigo Testamento, Maria assim o recebeu. Lucas capítulo 1, versículo 35. Natanael o reconheceu. João capítulo 1 também, versículo 49. O cego de nascimento o adorou. João capítulo 9, versículos 35 a 38. E Tomé dirigiu-se a ele depois de sua ressurreição, chamando de Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Vamos ver agora versículos que apresentam Jesus perfeitamente homem. Um homem que nasceu e viveu aqui na terra. Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 7. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Há 2000 anos atrás, o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, veio a ser de fato homem, verdadeiro homem, em Belém. Tinha um espírito humano, note João capítulo 13, versículo 21, uma alma humana, note João capítulo 12, versículo 27, e um corpo humano, também João capítulo 2, versículo 21. Note que ele teve fome, Mateus 21, versículo 18, esteve cansado, João capítulo 4, versículo 6. Como homem, tinha que andar de um lugar para o outro, João capítulo 4, versículo 4, por mais que, como Deus, fosse sempre onipresente. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, está escrito que nem os anjos, nem mesmo o Filho, conhecem o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Ele disse isto como homem na posição de servo e de profeta. Como Deus, contudo, é onisciente. Estas coisas vão além do nosso entendimento humano, mas a fé o considera como sendo perfeitamente homem, sem esquecer jamais que é, ao mesmo tempo, eternamente Deus. Vamos ver agora ele como um homem semelhante a nós, mas sem pecado. A Bíblia diz: nele não existe pecado. É o que significa 1 João, capítulo 3, versículo 5. Exteriormente, o Senhor Jesus não se distinguia dos demais homens, nos quais habita o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Contudo, nele não existe pecado. Não podia pecar, nem cometeu pecado algum. Por isso o céu abriu 2 vezes, ou se abriu 2 vezes sobre ele, no princípio e no fim de seu ministério como homem aqui na terra. Note, foi ouvida uma voz dos céus dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11, e veja também Marcos capítulo 9, versículo 7. Vamos ver agora ele como um homem que morreu, mas ressuscitou. Por isso o Pai me ama, disse o Senhor Jesus, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João capítulo 10, versículo 17. Jesus foi até o Gólgota e, como homem, deixou sua vida. Sabemos por quê. Ali cumpriu a obra da redenção a fim de que pudéssemos ser salvos. Realmente morreu quando seu espírito e alma entrou no paraíso, conforme Lucas 23, versículo 43. Quanto ao seu corpo, foi colocado na sepultura, João capítulo 19, versículo 42. Depois de 3 dias, ou no terceiro dia, ressuscitou corporalmente. Como o homem ressuscitado foi visto por Cefas, logo pelos 12, e depois por mais de 500 irmãos de uma só vez. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 a 6. Também o Senhor
é apresentado como um homem no céu por toda a eternidade. Note Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem. Outro versículo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Depois de sua ressurreição, Jesus subiu ao céu, agora está ali assentado, como homem glorificado no lugar mais elevado, à destra de Deus, o Pai. Como homem, voltará para levar consigo os seus, os salvos, e introduzi-los na casa do Pai. Logo aparecerá ao mundo em glória. Depois de 7 anos, após o arrebatamento, ele voltará para estabelecer o seu trono aqui neste mundo. Como homem, exercerá o juízo. Note Apocalipse capítulo 14, versículo 14. E em seguida, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, vemos claramente que permanecerá homem eterna e eternamente. Como homem, o Filho se sujeitará a Deus por toda a eternidade. Podemos dizer que deixou sua vida como homem pelo poder de Deus. Também, pelo mesmo poder divino, ressuscitou como homem. Por último, pelo poder de Deus subiu ao céu. Note Efésios capítulo 4, versículo 10. E agora está sentado à direita da majestade como homem glorificado nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Pois bem, o Senhor Jesus é Deus eterno, sem princípio, tão elevado como Deus o Pai. Era e é o Filho eterno, em comunhão de amor com o Pai. Tornou-se verdadeiro homem como nós, mas era sem pecado. Não cometeu pecado nenhum. Está fora de todo o alcance do pecado, porque é santo. Permanece eternamente homem. Estas são verdades fundamentais das Sagradas Escrituras. Não somente algumas passagens confirmam isto, mas toda a palavra de Deus. Tal é a doutrina de Cristo. Confira 2 João, versículos 7 a 11. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.